Herdei a casa da minha avó, mas algo já morava lá. Um assassino em série matou minha avó no seu 80º aniversário, invadindo sua casa e esfaqueando-a mais de 70 vezes. Ele havia matado outros idosos na área com o mesmo modus operandi, mas até hoje não foi pego. Ele parou de matar pessoas depois da minha avó. Ela foi sua sexta e aparentemente última vítima, mas isso não me fez sentir melhor. Eu estava absolutamente desolada. Minha mãe morreu jovem de câncer de mama no ano anterior, e meu pai estava em algum lugar na costa oeste, um alcoólatra desesperançoso que não entrou em contato comigo há mais de uma década. Minha avó era meu último parente próximo. Em seu testamento, eu herdei tudo, incluindo a casa em que ela morreu, mas isso não diminuiu a tristeza e o desespero. Eu me sentia totalmente sozinha no mundo, e em muitos momentos baixos, até mesmo pensei em me enforcar ou tomar uma overdose de opiáceos prescritos. Eu não queria mais estar sozinha, e estava tão cansada de estar deprimida que teria feito qualquer coisa para acabar com isso. Depois de uma semana de depressão interminável e falta de sono, comecei a ficar tão desesperada que comecei a ler o Novo Testamento e rezar todas as noites. Eu me ajoelhava e pedia ajuda a Deus. No terceiro dia, acho que ele respondeu. Caí em um sono inquieto por algumas horas, o primeiro sono real que consegui em dias, quando ouvi um assoalho rangendo ao lado da minha cama. Pulei, mas a escuridão era tão espessa que não conseguia ver mais do que silhuetas. Me debati e acendi a luz ao lado da cama, horrorizada ao ver alguém no meu quarto comigo. O ser parecia um anjo com a pele branca como giz, totalmente sem sangue e lisa como pedra polida. Seus olhos eram orbes negros puros, e seus dentes estavam afiados como pontas. Asas brancas enormes, cobertas por uma pele esticada, se estendiam atrás dele em cada direção por 8 ou 9 pés. As asas absolutamente dominavam seu corpo. Ele usava uma armadura que brilhava como prata brilhante com perneiras de corrente e botas de metal brilhante impecáveis. Uma luz interior suave parecia emanar de sua pele, sua armadura e suas asas. Gena, Deus ouviu suas orações, ele disse para mim. Ele veio e colocou a mão em minha bochecha, acariciando-a suavemente. Ele vai te ajudar nesse momento de tristeza e depressão. Deus só quer uma coisa de você em troca. Qualquer coisa, eu disse. Diga. Ele quer que você mate uma pessoa aleatória e traga o corpo para o altar sagrado na floresta, disse o anjo, seus olhos negros encarando os meus, seu rosto a apenas alguns centímetros do meu. Senti-me hipnotizada. Se você fizer isso, ele irá recompensá-la com o que desejar. Senti-me enjoada, recuando quando o impacto de suas palavras finalmente se pressionou em minha mente. O quê? Perguntei, levantando as mãos de repente diante do rosto, agora aterrorizada com essa criatura. Você não é um anjo. Saia do meu quarto. Seu sorriso se alargou de orelha a orelha, e sua mão se estendeu num piscar de olhos e quebrou minha luminária, nos lançando na escuridão. Caí de volta no sono instantaneamente, como se por magia, e acordei de manhã para encontrar a luminária quebrada no chão. Caso contrário, não havia sinal do visitante misterioso. Achei que devia ter sido um sonho. Talvez eu tivesse simplesmente estendido a mão e quebrado a lâmpada durante a noite por acidente enquanto estava mergulhada em algum pesadelo, e minha mente simplesmente adicionou o barulho da lâmpada quebrando ao sonho e inventou toda a interação com o anjo. Era a única coisa que fazia sentido, afinal. Fazia muito mais sentido do que realmente ser visitada à noite por alguma entidade sobrenatural pedindo-me para assassinar pessoas. Eu saí pela porta como um zumbi, sentindo os efeitos da privação de sono cada vez mais claramente. Depois de fazer uma cafeteira de café e beber 3 ou 4 xícaras, senti que tinha energia suficiente para pelo menos sair de casa por algumas horas. Decidi dar um passeio pelas montanhas próximas. Enquanto caminhava pela trilha, continuei vendo alguém me espiando de trás das árvores, mas toda vez que olhava, essa pessoa havia desaparecido de alguma forma. Parecia a silhueta escura de um corpo humano, brincando de esconde-esconde comigo e constantemente ganhando. Eu até tentei correr para a área onde vi a figura algumas vezes, mas não havia ninguém por perto, nenhum galho quebrado ou vegetação fora do lugar, nenhum som de passo se afastando. Eu não conseguia entender. Achei que ou a privação de sono estava me afetando, ou eu estava vendo um fantasma. Nunca havia visto qualquer evidência de fantasmas ou demônios antes, então apenas atribuí a privação de sono maciça e duradoura pela qual estava passando e comecei a ignorar. Mas quando cheguei em casa, as coisas não melhoraram. Vi uma figura espiando pela porta do meu armário, que estava aberto apenas uma fresta, e agora que estava muito mais perto, conseguia ver o rosto claramente. Era o rosto daquele anjo terrível com a pele branca como giz que eu havia visto na noite anterior. Ele continuava aparecendo em todos os lugares para onde olhava, escondendo-se atrás do sofá, espreitando atrás de mim no reflexo do espelho do banheiro, até mesmo espiando do armário onde guardava cereais e enlatados, um armário que era muito pequeno para guardar qualquer coisa maior que um gato. Mas eu ainda via aquele rosto, e toda vez que eu olhava para ele, seu sorriso havia crescido, seus dentes crescendo mais longos e afiados, seus olhos ficando mais escuros e mais maníacos a cada aparição.
Agora eu estava realmente com medo de dormir. Fiquei acordada fazendo café após café até altas horas da noite, lendo livro após livro até começar a cochilar apesar de toda a cafeína que havia consumido. Me peguei algumas vezes, mas era uma batalha que não podia vencer, e eventualmente acabei dormindo de vez. Em um estado meio hipnotizado, sonho, vi um armário que nunca tinha notado antes se abrindo na minha sala, uma pequena criatura parecida com um duende espiando para fora. Era totalmente diferente do anjo que eu tinha visto, mas tinha os mesmos olhos negros enormes. Quando acordei completamente, vi ele crescer e se transformar no ser de pele branca, demoníaco que havia me acompanhado em meu quarto antes. Ignorando o ser diante de mim, passei direto por ele e abri o armário escondido. Ele se misturava perfeitamente com a parede, e se eu não soubesse exatamente onde estava a porta, nunca a teria encontrado. Dentro havia uma mesa em miniatura, cadeiras pequenas, um espelho pequeno e um buraco no chão que cheirava absolutamente mal, como urina e fezes velhas e ressecadas. Voltei minha atenção para o anjo parado ali, mas encontrei em vez disso um pequeno duende, com 2 pés de altura e olhos negros puros, pele tão verde quanto as agulhas de um pinheiro e orelhas enormes como de morcego. Ele parecia pequeno e quase fofo na meia luz da lua. Então, eu disse, cruzando os braços e olhando para baixo para ele, você é quem está me causando todos esses problemas, né? Ele tremeu ligeiramente, levantando as mãos. Por favor, ele disse com uma voz pequena, eu só quero continuar vivendo aqui em paz. Eu era amigo da velha que morava aqui antes, mas o homem mau entrou e ela morreu. Eu não estava aqui para protegê-la. Sua voz suave desapareceu em silêncio, o zumbido de cigarras e grilos sendo os únicos ruídos restantes. Bem, eu disse, ajoelhando-me e beliscando seu nariz comprido e torto, você é o serzinho mais fofo que já vi. Ele sibilou para mim, levantando-se até sua altura total que ainda mal chegava aos meus joelhos. Eu não sou, ele disse em uma voz alta e indignada. Eu sou o pesadelo que assombra as ruas. Eu sou maligno. Ele mostrou suas presas minúsculas e molares do tamanho de bebê, e eu gritei de deleite. É isso, eu disse, você vai ficar aqui comigo. Eu o peguei nos braços e dei um abraço nele. Ele não resistiu, mas seus braços finos se enrolaram em volta do meu pescoço, e ele encostou seu rosto quente no meu, suspirando com sua vozinha mais aguda. Voltei para casa no meio da noite do cemitério. Coberta de terra e sujeira. Uruk, como ele havia me dito que se chamava, saiu do seu armário escondido, vestido com um terno elegante originalmente projetado para crianças. Ele adorava se vestir e me impressionar, colocando gravatas borboleta minúsculas e fedoras do tamanho de pires que eu havia comprado para ele, roupas que me faziam rir e pegá-lo no colo. Eu estava feliz por ter um companheiro agora, e a depressão e a insônia que me assolavam haviam desaparecido completamente. Muitas vezes eu adormecia segurando Uruk, abraçando-o como um ursinho de pelúcia. Jena, você trouxe, conseguiu? Ele perguntou rapidamente, seus olhos dilatando de excitação. Eu assenti, arrastando uma lona amarrada pela porta e estendendo-a na cozinha. Era um corpo humano recém-morto, uma velha que parecia ter morrido de doença cardíaca. Uruk bateu palmas de alegria, pulando como uma criança na manhã de Natal. Ele se ajoelhou, usando suas presas afiadas para arrancar a pele do rosto, antes de descer para o pescoço e o peito. Deixei-o com seu jantar, pois vê-lo comer frequentemente me deixava enjoada. Enquanto eu o mantivesse alimentado, ele dizia que eu não corria perigo. Ele só podia comer corpos humanos, mas se foram mortos ou morreram por outra causa, isso não fazia diferença para ele. Pelo menos eu não estou mais sozinha, e isso fez toda a diferença para mim. Minhas preces tinham sido atendidas.